eu tenho o Sentiment Trader, né, que é análise de sentimento aí, onde ele pega várias variáveis. O risco de bear market é o maior visto nesse índice nos últimos 20 anos. Então, eu já trouxe esse indicador para vocês. Então, o que acontece? Nós estamos hoje no topo do risco de bear market, tá? Baseado em vários indicadores. Então, basicamente, é um indicador criado pela Goldman Sachs. Ele usa, então, 5 inputs fundamentais, né? Que é a taxa de desemprego, a produção, a curva de inflação e, basicamente, o profit... como é que é o nome? Não é profit loss, é o... Putz, agora eu esqueci. Bom, basicamente, nós temos, então, hoje, o pico, né, do risco de bear market na história do S&P 500. Então, mesmo que o S&P 500 no macro, no longo prazo, ele sempre tem tendência de alta, porque a tendência é que a economia sempre vai ser expansiva, principalmente quando a gente fala de capitalismo, né, selvagem, é que a produção sempre vai aumentar, que o número de habitantes sempre vai aumentar, que a utilização de produtos, a produção de coisas vai sempre aumentar. Então, geralmente, se você pega o gráfico do S&P 500 no curto prazo, você até pode se assustar um pouco com as quedas, mas se você pegar todo o período, né, você vai ver que é sempre dentro de uma crescente, e o que nós estamos vivendo nesse último ano é um pequeno risquinho para baixo, assim como aconteceu várias outras vezes dentro desse ecossistema de alta infinita, tá? Então, sim, supostamente a gente teria aí uma oportunidade de comprar no desespero das pessoas, tá? O mercado também aqui, esse indicador AAII aqui, ó, Bulls, tá? Ele mostra para nós qual o nível de sentimento dos investidores aí do mercado tradicional. Então, o sentimento dos investidores é de pânico. Então, quanto mais abaixo nessa linha verde, nós estamos em uma condição sentimental de sobrevenda, o que significa que, para quem gosta de comprar na depressão, no desespero, no medo insano dos investidores, esse seria um excelente momento de compra, tá? Porque a expectativa desses investidores é de que o mundo vá pegar fogo no próximo semestre. Nós temos raras as vezes que ele toca a cada 2 anos ele toca dentro dessa região verde, geralmente isso é um dos fundos também dos investimentos no S&P 500, por exemplo, ou nas 500 maiores ações. Então, nós temos um sentimento completamente de medo pleno pelos investidores. Então, isso está estimulando essa troca de mãos, essa saída aí do mercado volátil. E assim como o mercado volátil, ou o mercado de ações tradicionais, os investidores dos mercados tradicionais antecipam possíveis quedas, eles também antecipam possíveis recuperações, tá? Então, o sentimento dos investidores atuais aí do mercado é de que o mercado vai sangrar até a morte no próximo semestre, né? Quando a gente fala de controle de inflação, pessoal, geralmente o que é esperado é um movimento de queda nos mercados aí durante um semestre. Então, geralmente, em um semestre, a economia e o comportamento dos investidores voláteis é remanejada, é reavaliada. Por isso que eu falo para vocês, cara, eu acho que junho e julho, agora essa transição entre junho e julho, a gente tem que ficar bem ligado o que vai acontecer com o mercado, porque pode ser que a gente tenha uma reversão para um semestre um pouco mais positivo, caso as coisas não aconteça nada de imprevisível, caso comece o mercado a ter uma previsibilidade um pouco maior, o conflito da Ucrânia e Rússia diminua ou alguma coisa nesse sentido, a gente pode ter ou uma normalização aí do controle do Covid lá na China, né? Ao invés dessa parada técnica que eles estão fazendo toda vez preventivamente, né? Fazendo os trabalhadores de diversos portos ficarem
fazendo quarentena por obrigação durante 15 dias e tal. Caso essas coisas vão reduzindo, diminuindo, nós podemos ter uma antecipação de alta no mercado como um todo, tá? Até porque o comum é a produção continuar sendo crescente e a economia continuar expandindo. Esse é o comum, tá? Então, a gente ainda não está em recessão, o mercado está antecipando uma possível recessão, é o que eles estão tentando se antecipar a recessão, mas a gente ainda não está em recessão oficial, tá? Bom, nesse gráfico aqui, pessoal, então do S&P 500, o mais interessante é que em algum momento, a gente não é esse momento agora, tá? Mas em algum momento a gente consiga romper essa resistência, fazendo com que ela sirva como suporte. Nesse ponto em que ela servir como suporte, na minha opinião, é o momento perfeito de entrar, tá? Então, o suporte ideal seria realmente o preço, ou o valor aqui do S&P 500 chegar acima de novo dos 4.000 e se manter acima dos 4.000. Atualmente está em 3.931. Está tentando fazer um fundo duplo aqui, temporário, segue em tendência de baixa, então nós estamos abaixo das médias, afundando, né? Basicamente, perdemos esse suporte importante, serviu como resistência, então ainda está bem pessimista, negativo o mercado. Esse é o resultado aí do sentimento de todo o mercado. Só que ele muda do dia para a noite ou de semestre para semestre, né? Por isso que eu estou muito de olho com as movimentações aí do próximo mês, de junho para julho, tá? Onde podemos ter possivelmente mais um mês de baixa e o possível mês de reversão. Então, o ideal seria, né? Se ele continuar caindo, tá? O mercado ter uma retração e fechar com um martelo aqui, por exemplo, no gráfico mensal, ou uma barra inside bar, que significaria um gatilho para os ativos voláteis terem uma reversão de uma tendência ou de um semestre de baixa para uma reversão de um semestre de alta. Então, sempre de junho para julho, eu presto atenção, porque se a gente tiver uma continuação de baixa de junho para julho, uma continuação de baixa para o segundo semestre, a gente perceber que o segundo semestre vai ser de queda, aí sim nós vamos ver os mercados entrarem em recessão oficial, tá? Que a recessão ela é caracterizada geralmente por um ano, né? 2 semestres praticamente de baixa ou mais.